Salve, salve, galerinha, começando mais um PHD Cash. Tô aqui com o Ismael. Com o fisioterapeuta especializado em fisioterapia do exercício, Ismael. Antes de apresentar ele, eu quero pedir para vocês aí, se inscrever no canal, ativa a notificação do sininho lá, curte esse vídeo e manda para todo mundo que você gosta lá, beleza? Ismael, fala um pouquinho de você aí. E aí, boa tarde, tudo bem? Então, meu nome é Ismael. Eu, antes de ir para fisioterapia, eu fiz administração, cara. Era bancário, trabalhei 5 anos no banco. E aí sempre tive vontade de ir para a área da saúde. Daí falei, vou arriscar tudo, pedir a conta do banco e comecei a estudar fisioterapia. Então, daí com o intuito sempre foi trabalhar na área esportiva. Daí tive uma oportunidade com um antigo professor meu de fazer estágio no Curitiba, no Coxa. Daí estagiei lá, gostei mais ainda da fisiologia do exercício. Falei, a área esportiva é o que eu quero. Saí de lá, fui trabalhar numa clínica e daí comecei a atender um pouco de tudo. A gente atende dor em geral, né? E daí comecei a pegar a galera do CrossFit, uma galera que tem muita lesão. Então, assim, comecei a trabalhar mobilidade, brigar com os caras para fazer alongamento. E daí nisso começou a vir o nicho do fisiculturismo, cara. Então daí o fisiculturismo foi um nicho ali que acabou crescendo muito. Hoje ali 70% do que eu trabalho da área esportiva é com a galera do fisiculturismo. A gente trabalha com dor em geral. Fiz uma pós-graduação em traumato ortopédico, então a gente mexe ali com a parte de lesão, pós-operatório. E nisso aí a gente vem crescendo, desenvolvendo um trabalho legal, tendo resultados aí e a procura está sendo bem bacana. São dois nichos que realmente lesionam muito pelo alto rendimento, né? Exatamente. Tanto o CrossFit mesmo, o aluno do CrossFit que não é atleta, ele treina próximo ao atleta. Exato. E é por isso que lesiona muito, né? Muito movimento balístico. Por isso que a gente é um pouco crítico, né? Para tomar cuidado no CrossFit, né? Tem que ser um acompanhamento, tem que tomar cuidado, respeitar teu limite, né? É o que eu falo, hoje um box bom de CrossFit, ele vai treinar sempre mobilidade antes de começar a fazer exercícios, né? Então ele deixa lá uns 20 a 30 minutos para fazer mobilidade, que é essencial, coisa que na academia de musculação geralmente a gente não tem. O cara chega, alonga e já vai meter peso, ou às vezes nem aquece. Então a briga hoje dentro da galera da musculação ali, por conta da sobrecarga, né? De repente fazer ali uma mobilidade antes, aquecer bem o músculo que vai treinar e deixar para fazer o alongamento balístico pós atividade física. Sim. É isso que a gente tem pego na tecla aí. O que a gente faz é um aquecimento articular, né? Não trabalha muito alongamento no dia que você treina aquele grupo muscular, isso, de modo isso geral, porque senão né, risco de lesão. A gente prega isso que a gente fala, né? Não alongue tanto para não lesionar mais na hora de fazer a atividade física, por conta do impacto da sobrecarga. A gente fala muito sobre isso, vamos ver se você concorda comigo então. Por que a gente fala que não é bom que você alongue muito no dia que você está fazendo musculação? Lembrando que eu estou falando do alongamento de verdade, que seria mais 60 segundos, tensionando o músculo, passando quase o seu limite, porque o tamanho do músculo, a maior tamanho dele é relaxado, né? Então você realmente está forçando um pouco mais do que esse limite. Por que eu sempre preguei muito tomar cuidado com o alongamento no dia de atividade física intensa, ou musculação, ou crossfit, né? Porque geralmente você faz um alongamento, você faz uma lesão na fibra, que é transversal, né? Porque ela faz assim a lesão na fibra. E durante a atividade física, você faz uma lesão longitudinal nela. Exatamente. Então, se você fizer isso durante o treino, acaba sendo mais perigoso, né? É que é importante lembrar que a hipertrofia ela é um processo inflamatório, né? Então, você já está fazendo uma inflamação no músculo para ele poder desenvolver depois. Quando você já provoca um alongamento de alta intensidade, um alongamento balístico, como você falou, você já está deixando suas fibras ali inflamadas e elas alongadas também. Então a probabilidade de lesão, a gente está falando de treinos de alta intensidade, né, de carga. Daí você vai fazer uma hipertrofia, um treino de musculação, a probabilidade aumenta. Então sempre a gente avisa ali, pós-treino é legal alongar, porque daí é para evitar aquelas contraturas, aqueles processos inflamatórios que deixam o músculo mais aderido, rígido. Então antes é sempre bacana, depois é sempre bacana. Antes ali é evitar a alta intensidade de alongamento. Basicamente aquecimento multiarticular, articular, cara. né? Aquecimento e mobilidade, não tem erro. O que eu trabalhei com personal muito tempo, o que eu fazia antes do treino, né? Eu não trabalhava muitas vezes aquecimento aeróbico. Né? Às vezes sim, às vezes não. Quando estava muito frio eu trabalhava porque achava bacana para dar uma despertada no corpo. Mas o que era obrigatório trabalhar é o aquecimento articular. Então, por exemplo, se eu ia treinar peito, eu realmente aquecia muito o peito antes do treino, né? Então fazia exercício com baixa carga, bastante ou até sem carga, com a barra mesmo, por exemplo. Isso, né? quase sem carga, bastante repetição, sei lá, 30, 50 repetições.
com grande amplitude, né? Isso. E no mínimo umas 3 séries dessa, para realmente o músculo começar a reagir ao treino. Reagir ao treino, antes de você já ir direto para a intensidade. E acho que, assim, até já emendando e pegando outro assunto no gancho. Antes as pessoas procuraram, até então, há um tempo atrás, até um pouco até antes do Covid, digamos assim, as pessoas procuravam muito a fisioterapia já quando estavam lesionadas, machucado. E hoje é bacana porque a parte profilática tem sido pregado muito e as pessoas estão buscando isso em forma preventiva, né? Então o cara fala, às vezes ele vem lá com a gente só para treinar mobilidade, para poder treinar, para fazer uma prevenção de lesão para atletas, ou não, né? Não só para atletas de alta intensidade, mas para amadores também. Então, assim, eles têm buscado a fisioterapia hoje também como forma de prevenção. Antigamente a galera achava que era só massagem, ou era só quando estava lesionado. Então o Covid também trouxe a fisioterapia em outras áreas aí para trabalhar a fisioterapia respiratória, que é muito importante na fisiologia do exercício também. Então é legal a gente trabalhar pensando nessa parte de prevenção também. Eu queria que você me explique um pouquinho da fisioterapia respiratória, mas primeiro o ponto que o Orlando falou, porque às vezes você vai para a academia e você já tem um encurtamento, por exemplo, né? Quase todo mundo. Quase todo mundo tem. Você trabalha muito sentado, deu exposição, às vezes você já adquiriu um encurtamento severo numa das pernas, no braço e no outro não. E na atividade física a chance de lesionar aumenta, que daí um músculo você tem mais amplitude e um tem menos. Na hora de fazer uma atividade você acaba mais machucando. E o cara às vezes acha que ele se machucou na academia porque ele estava treinando, mas muitas vezes isso já é um histórico que veio uma questão ergonômica de trabalho, uma má postura dele. Geralmente é o histórico. É o histórico. Ele veio já com a predisposição para aquela lesão, né? Exatamente, só intensificou por falta de fazer de repente uma coisa básica, que seria uma mobilidade, um alongamento, treinar de uma postura correta. Eu falo isso porque é comum as pessoas não terem um conhecimento técnico e só ir sobrevivendo, né? Às vezes tem uma dorzinha, infelizmente. Na verdade isso é comum, mas não é normal, né? E acontece bastante, mas não é normal, né? Isso, certo? É você realmente buscar o que está acontecendo. Eu falo, por exemplo, um grande amigo meu, eu sou policial civil, você não sabe, né? Ainda. Legal. Então eu tenho muito amigo que é concurseiro e tal, tem um amigo meu que a gente foi na mesma turma da guarda, mesma turma trabalhando junto na Polícia Civil. Abraço para o Thiago Ramos, hoje está na PRF. E daí ele passou na PRF e tinha que fazer o teste físico. Eu falei, cara, vamos deixa eu dar uma olhada como que tá, faz os índices, só que assim, foi muito ativo, ele tem o COT do COP nosso, então extremamente ativo, sabe? Falei, cara, vamos fazer... Vocês não têm assistência lá de fisioterapia? Não tem nada. Daí vamos fazer o teste, vamos lá na academia, vamos fazer o teste, eu quero avaliar você para entender. Porque há uns 10 anos atrás eu fui fazer uma prova física, eu e ele junto, e ele reprovou no abdominal. Extremamente ativo, forte. Falei, cara, como ele reprovou no abdominal? E era o remador, né? Falei, cara, vamos fazer um teste, faz o teste comigo, eu quero identificar o que aconteceu com você. Porque eu não entendi que ele reprovou naquele teste. Eu e ele fomos fazer junto um teste físico para poder fazer um curso do Tigre. E ele não passou, cara. E é algo tão básico, né? E eu falei, cara, passou na barra, corrida, voando, e eu não consegui fazer. Eu falei, cara, curso do abdominal. Só que na época não tem muita bola para isso, né? Só que como ele passou em outro concurso, eu falei, cara, tem que passar uma prova, né, pra você entender isso. E fui lá e ele travou no abdominal de novo. Falei, cara, travou no abdominal. Eu fui entender, ele tava com encurtamento. Não é que ele não conseguia fazer o abdominal, ele não conseguia alcançar o remador. E daí a gente fazia muita força para alcançar o remador, porque tinha que lutar com o encurtamento dele. Então o que eu fiz no treino dele? Eu ajustei e ele treinou 45 dias de alongamento, alternado com o treino de musculação dele e físico. E era alongamento mesmo daí, né? Treino de alongamento. Era 3 séries de 60 segundos, realmente forçando o alongamento. E ele fez a prova sem problema nenhum. Ele reprovou no teste abdominal porque ele estava com encurtamento. Olha que absurdo. Por falta de conhecimento. E na época eu também não dei bola. Só que com um grande amigo meu, eu falei, cara, como o cara vai reprovar na PRF por uma bobeira? Tem uma coisa que aconteceu. E fui fazer teste com ele porque ele estava encurtado. Então, por falta de mobilidade, ele estava conseguindo fazer o abdominal. Que bom que você notou isso, porque eu sempre falo, um personal bom, um professor de educação física, ele vai fazer essa avaliação e vai principalmente alongar o aluno, né? Perfeito. Hoje em dia um professor, principalmente falando dos personagens, né, que não alonga o aluno, ele já está sendo imprudente ali. Está aumentando o risco de lesão do próprio aluno, né? Então é legal que você teve esse olhar, né, o olhar clínico até, e conseguiu trabalhar com ele essa parte de alongamento. Hoje em dia, quando a gente pega encurtamento, eu digo que 80% do que eu faço é liberação miofascial, cara. Então eu trabalho muito a parte de encurtamento com a liberação miofascial. Na verdade, até a parte de dor, hoje em dia alguém vem falar, tô com dor na cervical.
é que por conta da pandemia a gente viveu um momento que muitas pessoas trabalhavam em home office. Então, assim, a ergonomia era péssima, cara. O cara trabalhava na cadeira da cozinha, na mesa da cozinha dele, então não tinha ali um amparo, um suporte ali. E, cara... Tanto que aqui no escritório, quando eu chego, eu fico arrumando minhas meninas aqui. Tem uma galera que trabalha no escritório aqui. Se puder virar a câmera pra galera, depois vira fazer uma filmagem da galera aí pra você mostrar a galera que trabalha aqui. Volta meu chego e estão tudo torto. Que vieram a tendência do home office. Eu chego e arrumo tudo na cadeira, não, fica direito, arruma aí. Tá muito torto, vou arrumando toda a galera, vou arrumando a cadeira. Que realmente tá tem com gente que trabalha em cama, tem gente que trabalha na cama. O cara trabalha no sofá, trabalha na cama, deitado, sentado em cima da perna, então realmente a galera tá com uma... Se já não tava bom as questões um vício postural, né? Piorou os vícios posturais. Você pega o celular, o cara o dia inteiro olhando pra baixo, né? Piorou os vícios posturais. Ainda pior do que era. Quando eu vou fazer uma anamnese para entender o quadro clínico do meu paciente. Então, assim, hoje minha sala na clínica ela fica no segundo andar. Então, quando chega um paciente para ser atendido, eu desço, eu vou lá só para ver o jeito que ele está sentado, cara. Começa ali já, entendeu? Então, daí, geralmente o cara tá com dor na lombar, por exemplo, ou dor nas costas. Eu já vejo que ele tá de pernas cruzadas, sentado, tipo, já... de uma maneira errônea, então ali você já começa a perceber, o cara fala, eu acho que foi no treino, ou eu acho que é tipo falta de alongamento também, mas assim, existe toda essa situação dos vícios posturais que a gente tem que ajustar com ele. Então assim, ficar muito tempo parado com uma perna só, fazendo sobrecarga na outra perna, dormir de lado, sem colocar uma almofadinha, um travesseiro no meio das pernas, para evitar um atrito entre os joelhos, é muito importante também. Alongamento de pessoas é um grande vilão de dor na lombar, então ninguém faz isso. Homem, principalmente, que senta com carteira no bolso de trás, gera uma discrepância do quadril e gera uma síndrome chamada síndrome do piriforme, que é um grande vilão de dor de lombar também. E assim, quando ele está muito rígido, cara, pega ciático. Então tem paciente que chega comigo e não consegue andar ali na primeira sessão, por conta dessa rigidez ciática, síndrome do piriforme. Então são tudo vícios posturais. Mulher tem muito por conta do uso de salto alto, usar a bolsa também de um lado só pesado. Então a gente vai fazendo adaptações. Então o olhar clínico e a primeira consulta com essa avaliação ela é super importante. Eu já travei meu ciático algumas vezes porque eu ando com a minha arma nas costas e ela apoia pelo ciático. Às vezes eu fico dirigindo, por exemplo, 1 hora, 2 horas, 3 horas com a arma nas costas. Chega a sair mancando depois. Eu tenho um paciente que é caminhoneiro, que ele dirige, né, a semana inteira. E ele vai toda semana comigo só por manutenção, de forma de prevenção, porque ele também tem uma protusão de lombar. E, cara, ele sente muito e começa, se ele não vai lá fazer a manutenção, a liberação miofascial, pra gente liberar esses gatilhos, pega ciático dele e o cara sofre. Então, assim, lá no consultório a gente evita falar de anti-inflamatório, né? E não quer que o paciente faça uso da medicação. Então, para evitar essa manutenção, liberação miofascial, alongamento balístico, alongamento em casa, eu sempre falo sobre o alongamento matinal, cara. Todo mundo dorme encolhido, geralmente, de lado, enfim, ou de uma maneira errada. Na hora que você levanta, você para 2 dias, pode fazer na cama mesmo, 2 dias ali de alongamento, 2 minutos da sua manhã fazer alongamento. Evita, se a sua cama for mole, tem que ser uma cama ortopédica, meio durinha. Se ela for mole, faz no chão mesmo, entendeu? Mas não deixe de alongar, movimentar o corpo, que é super importante, sem contar da atividade física, né? Tem coisas básicas, né? Você gastar 5, 10 minutos, 2 vezes por semana. É muito pouco tempo. Não é nada, né? E realmente isso vai trazer um benefício muito grande. É o que eu falo pra galera pra começar a atividade física. Cara, começa caminhando no parque, não sei. Anda 30 minutos no parque 3 vezes por semana. Eu já fico feliz. Já tá melhor. Já tá mexendo o corpo. Isso, já tá se mexendo. É igual você falou. Você acordar 2 vezes na semana e alongar 10 minutos, já um monte de probleminha você não vai ter, né? Pelo menos preventivamente ele vai funcionar muito bem. Às vezes não reparando no problema que já criou, mas preventivamente ele vai funcionar. Vai, fato, com certeza, né? Com certeza. Você falou da liberação miofascial. Ela é muito comum e se difundiu muito no meio dos turistas e tal. Você explica um pouquinho para nós como que ela funciona de maneira técnica, mas sem ser muito teórica, para a galera entender em casa. Então, a fáscia ela é uma membrana que envolve o corpo inteiro. Então, ela cobre o seu músculo, né? Mio vem de músculo e fáscia vem de tecido conjuntivo. Então, quando existe uma desordem, uma contratura, seja ela por emocional, tensional, ou uma má postura, enfim, existe essa contratura na região que a gente chama de pontos de gatilho, ela faz o encurtamento. E esse encurtamento pode causar uma assimetria postural, pode causar dor. Muitas vezes o cara sente uma dor no ombro, daí vai lá em alguém, o cara mexe no ombro dele e não melhora.
É que eu sempre até falo, não trate a dor, descubra a causa, né? Às vezes o problema dele tá na escápula, cara, ele tá pegando no ombro por conta de uma contratura que existe na escápula. Então a gente faz uma tensão ali, é mais técnica do que força, mas a gente faz uma tensão ali, tenta soltar essa contratura, então é imediato. O legal da liberação miofascial, porque assim, o cara já sai numa sessão bem. Mas ela dói um pouco, né? Dói, cara, não vou dizer que não dói. Quanto maior a hipertrofia, o maior músculo o cara sente, ele vai sentir um desconforto maior, tá? Ou então quando estiver com muita dor local, fica com uma hipersensibilidade no local, ele também acaba sentindo mais. Então a gente tira essa tensão ali, solta a musculatura. Então às vezes o cara tem dificuldade, por exemplo, de fazer desenvolvimento de peitoral porque o peitoral está encurtado. A gente faz a liberação miofascial, ele já faz uma expansão do peitoral, então é bacana assim. Então a gente consegue ganhar ajuda no auxílio de hipertrofia, ajuda ali na vasodilatação, então a gente consegue aumentar a parte sanguínea do paciente que vem procurar. A gente consegue fazer analgesia, que é tirar esse incômodo da dor, liberar esses encurtamentos aí que causam essa desordem assimétrica, então é bem legal. E para atleta a gente trabalha muitos cortes também musculares. Então de uma semana antes do campeonato a gente começa a fincar a mão mesmo ali para tentar desenhar os cortes, soltar ali. Vai ter um campeonato agora no dia 13, que mais tendo aí é atleta procurando uma questão estética de corte. Eles usam para auxiliar na hipertrofia, por exemplo, 2 vezes por semana eles fariam a liberação para auxiliar na hipertrofia, por exemplo? Muito, muito, porque assim, o cara, pensa só, o cara tá depletado já, né? Tá super fadigado, tá flat por conta, né, desde do treino, uso de anabolizantes, enfim. Então assim, se a gente não soltar, o treino do cara já não está rendendo, o pouco que ele rende inflama muito. Se a gente não soltar essa inflamação, que seria esse ponto de gatilho, vai ter músculo que não vai desenvolver, ele não vai conseguir posar, principalmente por conta das poses, que não consegue ter uma amplitude de movimento ali que precisa ter. Então a ADM, que é a amplitude de movimento, é a principal causa hoje que eles procuram a liberação. Se o cara é muito grande, o cara não consegue nem tirar a camiseta sozinho, né? Tem gente que eu já peguei paciente que eu falo, não consegue se limpar sozinho. Tem um outro paciente que não consegue segurar o filho no colo por conta de uma fadiga, por ser muito grande. Então é um cara extremamente encurtado. Então se a gente não se atentar e não ajudar a voltar essa ordem natural do corpo, do músculo esquelético, o cara tem uma série de problemas. Lembrando que isso é alto rendimento, né? Isso não é o comum. Eu tô falando de atletas, atletas de alto rendimento que vão subir no palco. Atleta, porque nível 99% da academia não é esse, né? É o nível mais comum. Às vezes está com uma dor no encurtamento. Esses que me procuram querem desenvolver melhor a musculatura, vão lá para fazer a liberação por conta desse encurtamento, ou porque está com dor, ou uma má postura mesmo, que quer ajustar essa má postura. É mais daí nesse sentido. Ela se difundiu muito a liberação biofacial, acho que faz já uns 2, 3 anos, né? Que eu vejo muito antigamente você tinha que falar ao paciente, o que eu vou fazer com você aqui é uma liberação biofacial. Hoje em dia não, as pessoas já procuram sabendo o que elas querem, entendeu? Legal. Isso a se espalhou bastante. Espalhou bastante, né? Só que muitas pessoas ainda não procuram por conta da dor. Né? E daí eles veem um vídeo lá no YouTube, o cara fala, meu Deus e tal. Não é insuportável não. Eu já fiz, não é nada insuportável. Mas realmente é doído. Quando aquele que nem fala, aquele ponto que tem encurtamento, aquele ponto que você tem uma hipersensibilidade, você tende a sentir mais. Porque o que a gente está gerando ali é um processo inflamatório, né? Então, às vezes, o processo inflamatório ali, você acaba sentindo o desconforto da face ali muscular. Mas imagine você que tá com a dor há, 4 meses. Se de uma dor há 5 minutos e não tem mais essa dor, acho que vale a pena. Exatamente. Eu fiz um curso em São Paulo com um fisioterapeuta que eu gosto bastante, o nome dele é Alan Joseph, né? E ele dá um curso sobre inibição de dor. Então, dentro da autoliberação, a gente evita aquela técnica muito do cotovelo. Então a gente vai mais com a digitopressão, que seria o polegar, e tenta inibir um pouco mais essa dor, esse desconforto que a liberação pode. Tem um vídeo no meu Instagram aí do Edmilson, professor lá do Rebouças, além do professor Edson, que ele é fisioterapeuta, e ele fez uma liberação facial em mim uma vez que eu gritava, mas o negão tem 130 quilos, caramba, e metendo o cotovelo nas minhas costas, realmente foi um pouquinho exagerado. E sabe o que é engraçado, cara? Mulheres sentem menos dor mesmo. Tem mais, né? Sentem menos. Mulher, em modo geral, é mais resistente à dor que o homem. É mais resistente, cara. Um cara que grita, pede água, pede lá 5 minutinhos de intervalo,
mulher já é bem mais resistente. Não, eu aguentei porque fiquei com vergonha, né? Minha mulher do lado ali, né? Todo mundo filmando ali, né? Pô, fiquei com vergonha e falava não. Engraçado é que assim, a minha sala hoje é a última da clínica. Ela já fica afastada porque antes era do lado da recepção. Cara, eu afastava, os caras iam embora. Então, agora eu já deixo lá por último porque sempre tem aquela pessoa que é mais difícil. Eu, quando às vezes eu trabalho no 24 horas de colete, meu ombro trava. Porque eu uso colete, eu tenho os ombros no ombro, né? 100%. Eu acho que genética, meu pai ele colocou prótese no ombro já por desgaste e no quadril. Então provavelmente tem uma predisposição genética, tem um probleminha. Então meu ombro ele dói muito e quando eu trabalho, meu colete fica pesado em cima e no outro dia sempre muita dor. E se tiver um dia estressante, ele piora. É isso que eu te falar, o teu trabalho já é um trabalho tenso, então o teu lado emocional já fica rígido, daí mais com o colete ainda. Isso, mas eu saio lá e vou para um lugar mais tenso que é ser empresário, né? Tem 500 funcionários, né? 50 unidades, então eu saio lá e vou para um lugar um pouco mais estressante ainda. Que só depende de você. Isso, daí no final do dia, às vezes, caramba, me trava. Foi num desses dias que eu pedi pro Edilson, falei, pô, Edilson, travou, velho. Falou, não, vou te ajudar. Eu falei, cara, na hora soltou, mas foi realmente bem... Hoje a gente usa outras técnicas que elas não substituem, mas elas agregam, né? Que seria o dry needling, que são agulhas de acupuntura, mas diferente da acupuntura, o dry needling vai direto na tensão. Então se você tem uma tensão em trapézio, a gente coloca uma agulha bem local e deixa ali de 3 a 5 minutos. Já a acupuntura ela vai nos pontos dos meridianos, então tem os pontos certos para aplicar. Falar que eu fiz uma vez também com uma professora minha lá no Rebouças também, um dia que eu cheguei travado, ela fez a acupuntura, eu não sei qual das duas que ela fez, mas foi muito top. Na hora me aliviou a tensão. Se eu vejo que a pessoa às vezes está com muita tensão em trapézio, romboides, que são a região ali de alto torácica e cervical, de vez eu ficar com o dedo machucando muito, eu jogo umas agulhas ali direto na tensão, deixo uns 3 minutinhos ali e tiro. Depois eu jogo umas ventosas, que também a ventosa é legal ajudar junto, porque ela faz uma sucção. Então qual que é a ideia tanto da ventosa quanto do dry needling? A agulha de acupuntura, quando você coloca ela no músculo, o corpo entende que tem um corpo estranho entrando ali. Então ele vai combater, ele vai mandar sangue, glóbulos brancos. E quando chega essa informação de sangue, o próprio sangue vai destruindo, vai desmanchando essa contratura. Então, assim, tem gente que você coloca uma agulha, cara, que você vê a agulha sair, o corpo expulsando mesmo. Porque é feito muito parecido com a ventosa. A ventosa é a mesma coisa, faz uma sucção, aumenta o local circulatório. Então, o legal da ventosa é porque, assim, a coloração dela vai me dizer onde tem mais processo inflamatório muscular. Então, assim, tem ventosas que eu vou colocar que vai ficar branquinha, vermelhinha e roxa. Tem umas que chega a ser até sangue, que é a famosa sangria, né? Então, assim, a coloração dela me diz onde vai estar pior para eu poder trabalhar. Ela vai fazer um descolamento da fáscia com o músculo, então na hora de eu manusear vai ser melhor. E também vai ajudar ali no processo de circulação, tira a toxina para fora, manda informação de sangue, o sangue elimina aquela contratura. Quando eu aumento a vascularização no lugar, a quantidade de sangue ali, geralmente eu aumento a velocidade de reações ali, o processo inflamatório tudo melhora, né? Alivia dor também. Até processo, por exemplo, de hipertrofia, a gente trabalha muito isso, não sei se você sabe. Por exemplo, você tem uma... Cara, falando de alguém extremamente profissional, né? Você pega na bunda da tua aluna, mas você está treinando glúteo com uma menina, por exemplo, que você quer aumentar o pico superior do glúteo dela. Se você encostar aqui onde você quer que a fibra estimule, o corpo entende. E ele aumenta a vascularização e a terminação nervosa realmente estimula a contração certa da fibra muscular. Então às vezes você pega e fala, contrai teu glúteo, eu preciso contrair aqui em cima. Na hora que você contrai, na hora você sente que muda, trabalhando ali. Que trabalha, porque o corpo é inteligente, né? Ele reage. Qualquer reação, a mesma coisa você coloca a ventosa ou coloca a agulha, quando você realmente coloca a mão no músculo e mostra onde você quer que trabalhe, ele dá diferença. Ele entende, né? Ele entende. Então é muito comum a gente fazer isso. Eu falo do exemplo de mulher, porque mulher às vezes você, por exemplo, precisa aumentar o glúteo para pressão superior, para pressão máxima dela. Ela tem um bumbum caído. É só você colocar a mão ali que... Se você apontar mesmo assim, você fala licença, é claro, né? É que eu nunca tive problema, isso que eu sou extremamente profissional, mas claro, preciso que você trabalhe aqui em cima, né? Entre a lombar e o glúteo. Na hora você sente que o músculo trabalha diferente. E se você olhar no final do treino já dá hipertrofia. Você fala, caramba, mudou a hipertrofia. Porque é comum a gente treinar na academia, ou iniciar a gente treina de qualquer jeito, que não faz diferença mesmo. Mas quando você passa uma fase que você começa a esculpir teu corpo, que pensa assim, se tiver um desequilíbrio, né? Tem um quadríceps muito grande comparado com o meu posterior. Se treinar pesado na academia, você vai continuar com esse desequilíbrio. O quadríceps vai aumentar ainda mais e o posterior vai ficar proporcionalmente ainda menor. Agora, quando você começa a trabalhar os desequilíbrios, que é o que você faz depois do primeiro período de treino, a adaptação você nem se preocupa com isso, porque a pessoa está realmente sendo do zero, os primeiros 3 meses é adaptativo, né? Você começa agora a focar em desenhar o corpo dela, né? A pessoa vai estar no posterior, vai estar no quadríceps, né?
Aí você começa a pensar, focar nesses pontos específicos. Aí você trabalha um trabalho específico do músculo e a região que você quer trabalhar. Por exemplo, uma região do quadríceps tem que trabalhar, tem mais estímulo. Uma região do glúteo tem mais estímulo. Porque querendo ou não, se você já tiver um desequilíbrio, você vai ficar uma pessoa maior ainda com o desequilíbrio. Você vai ficar aumentado o desequilíbrio. Quando você começa a desenhar o corpo, realmente esculpir ele, você trabalha pontualmente cada ponto da hipertrofia bem localizada ali. Você falou sobre apontar, né? A gente tem uma técnica que quando a gente quer, principalmente estou falando agora pro fisiculturismo, tá? Principalmente para mulheres que são atletas que vão se apresentar no palco. Existe uma técnica para sair a gota, né? O desenho ali embaixo do glúteo. Que a gente só joga ventosas, cara. Joga umas 2 ventosas ali e pede para ela fazer treinamento de glúteo, agachamento e tal. Então só aquele estímulo daquela sucção ajuda a fazer já o desenvolvimento ali da musculatura. Porque ela tá estimulando, igual eu falei que estimula. Eu não sabia que o princípio da ventosa e da acupuntura era esse. Eu não tinha nem me ligado nisso, mas na verdade... a acupuntura já muda um pouco, mas o dry needling, que eu falei, é esse mesmo, só que a agulha é a mesma. Entendi. Eu nem sabia que era essa a lógica, mas realmente faz diferença por estímulo nervoso e realmente o corpo reage. Que nem você vê como o corpo é inteligente, né? O músculo esquelético é lindo, cara, de ver o funcionamento dele. A gente usa, às vezes, para evitar lesão ou para dar uma proteção articular, a tape, aquela kinesiotape. Não sei se você já usou alguma vez. Muito boa. Ela não tem medicação, mas só da tensão muscular que ela provoca no lugar que você vai pôr, ela já faz um processo analgésico. Então ela já inibe ali aquele processo de dor, ele já faz uma proteção articular, então evita o cara sofrer alguma lesão de treino. Então isso é tudo, que é o nome disso? Informação sensorial. Eu, por exemplo, eu falei, meu ombro me incomoda muito sempre como eu dou. Por alguns períodos eu até parei de treinar peito, por exemplo, supino, que me incomodava demais. E eu já deixei com kinésio, ia trabalhar com kinésio, outro dia saía com gel. Realmente melhorava muito, eu jogava fazendo a rotação para fora no ombro, né? Deixava ele travadinho. Cara, melhorava demais. A dor, ela realmente diminuía. Diminui mesmo. Não, a tape, às vezes até eu, quando eu vou ficar em algum lugar que tem que ficar muito tempo de pé, eu coloco uma tape na lombar. Pra você manter a postura, por exemplo. Faço muito também de postura. Eu geralmente jogo nas regiões de ombro ali, em sentido escapular. Isso. Exatamente isso que eu fazia. E realmente me dava muito diferente. Vou até voltar a fazer agora. Se não sabe, a kinesiotape é aquelas fitas azul, não sei se tem outras coisas, né? Tem várias cores, bege, preto, isso. Explica bem pra galera como ela funciona. Então, ela é uma fita, um tempo atrás, ela é uma fita, ela não tem na época das Olimpíadas, a galera via muita gente usar e ia procurar perguntando o que era. É uma fita elástica, né? Ela cola na pele, ela não tem medicação, mas conforme a tensão que você provoca entre âncora, né? A gente geralmente coloca entre origem e inserção muscular. Esse tensionamento, ela provoca um estado de analgesia no corpo, então, ou seja, elimina aquela dor que o paciente, atleta, enfim, está sentindo. E ela faz uma proteção articular. Então, às vezes o cara que nem você vai lá, mas estou com uma dor no ombro, mas quero treinar, então eu vou falar, tá, vamos baixar a carga, mas para evitar que aconteça uma lesão, eu vou pôr uma tape. Então eu faço um corte específico, no ombro seria um corte em Y, que a gente joga no ombro do cara para manter uma estabilidade articular e fazer um processo analgésico. Então tudo isso é informação sensorial, cara. O corpo entende ali e o cérebro capta essa informação e protege ali mesmo. A gente pede para usar de 3 a 5 dias, porque ela perde o tensionamento, e tirar no banho de água quente, porque, cara, para desgrudar aquilo é ruim. A gente tira ela no banho de água quente. Você tem que tomar cuidado. Kinésio eu indico, cara, foi muito bom pra mim. É ótimo. Você tem que tomar cuidado que algumas pessoas elas apresentam uma alergia tópica, então pode dar aí uma reação alérgica. Então nos primeiros dias que eu coloco, eu vou falar, observa se não tá ficando vermelho, se não tá criando bolhas, se não tá ficando... Lembrando que você tem que procurar um profissional pra aplicar ela, pra você ir colocando, você entende de inserção de músculo, entende de... Eu fiz uma vez com um profissional, ele me ensinou e eu entendo de inserção de músculo, entendo de, né, engraçado. Então pra mim é um pouco mais simples fazer isso. Agora você que tá em casa, não basta a gente colocando fita. Eu vindo pra cá agora, a minha prima, né, acabou de ganhar neném, e eu vindo pra cá, ela me mandou isso, mas eu vi que dá pra pôr tape pra gestantes e tal, você sabe se é bom? Eu não, sim, é bom, principalmente pra mulher que tem diástase abdominal, ajuda no processo inflamatório, cicatriz hipertrófica, usa assim que ajuda até no processo de retenção, pra eliminar. Ela, você põe, cara, não tem nem ideia como coloca. Falei, cada um na sua área. Eu falei, você vai ter que procurar, né, tipo uma fisioterapeuta pélvica, né, uma dermatofuncional,
Porque realmente a parte que eu entendo é só pra colocar ali mais pra parte muscular. Já pra estética, daí já é até com outro profissional. Então realmente não é todo mundo que sabe fazer e tem que procurar um profissional. Não sei se colocando as fitas aí. Mas eu indico que procure um profissional que faça, às vezes até na sua academia mesmo o personal ele tem um curso, alguma coisa, um fisioterapeuta, né? Eu não tenho curso de kinésio, mas eu já apliquei em mim, né? Já me aplicaram em mim. Eu acabei aprendendo, eu até consigo em mim dá fazer. Um auxílio assim. ali, né? Eu em mim eu faço, eu consigo fazer. Mas... o legal é assim, procure sempre um profissional da área da saúde, educador físico, fisioterapeuta, médico. Isso. Não vai procurar um engenheiro, um arquiteto. Vai procurar um engenheiro, não coloca a kinésio, que ele vai te amarrar lá, você não vai sair mais, só não tem amizade. Ela me ajudou muito, cara, me ajudou muito. E como que tá a tua lesão hoje? Cara, eu só não penso nela e tô vivendo, entendeu? Porque na verdade eu não sei o que é, eu precisava fazer acho que uma ressonância pra saber a fundo, porque tecido mole não aparece nada, né? Em ecografia não aparece, em raio-x também não aparece. E geralmente quando é muito tempo, o corpo meio que se adapta e faz uma calcificação natural. Você acha normal? Então você já nem acha que tá tudo bem. Daí quando alguém vai palpar ali, vocês falam... Uma coisa que eu sei é assim, né? Eu continuar a musculação e manter meu músculo forte vai proteger de piorar, né? Eu mantenho ativo. Então, a pior coisa pode ter certeza que é o sedentarismo. Porque tanto que às vezes, por exemplo, se eu tô viajando e fico uma semana sem treinar, me piora. Aumenta a dor, não diminui. Você já sente ainda? Já sinto, aí me incomoda muito. Quando eu tô ativo treinando mais 5, 6 vezes por semana, ela não me incomoda muito. Mas se eu ficar parado 3, 4, 5 dias, já volta a realmente incomodar muito. Incomodar muito. Mas eu acho você tem o hábito de alongar? Não mais, mas eu alonguei muito já. Cara, que a minha briga com todo mundo é sempre... É que o alongamento é uma coisa tão básica que ninguém faz o que é básico. Eu não tenho o hábito de me alongar todos os dias. Então, e daí quando eu vou falar isso, cara, não leva tão a sério. Eu falo, cara, a gente estudou 5 anos praticamente na faculdade, alongamento, cara. Então, tipo, eu sempre falo para meus pacientes, leva a sério, faça o alongamento, principalmente para quem já tem esse quadro de dor. Eu acho muito importante, mas eu, por exemplo, não tive quadro de encurtamento nem nada. Eu sempre tive naturalmente muito alongamento. Treinei capoeira há 12 anos, então, tem abertura total. A flexibilidade. A flexibilidade sempre foi muito boa, né? Eu sempre treinei muito alongamento. Então, hoje eu não faço nada específico, mas, por exemplo, todo exercício que eu faço mais repetições com grande amplitude, basicamente. Então eu não trabalho, é difícil no meu treino ter exercício com pouca amplitude. Geralmente eu trabalho bastante amplitude, questões assim que ajudam também, né? Se eu fizer um supino com amplitude máxima, um voador com amplitude máxima, ajuda muito, né? E você consegue ter essa amplitude? Consigo, não me atrapalha. Isso é ótimo. Eu não tenho nenhum problema. Isso você já não tem encurtamento. Isso, eu não tenho nenhum problema. Minha lesão do ombro, eu não tenho nenhum problema de amplitude de movimento nem nada. Eu tenho realmente um incômodo de dor. Sempre tem uma dorzinha crônica ali me incomodando. E se eu parar, piora. Então eu treino. Se eu falar atividade física pra você, vai ser o resto da vida. Eu não posso parar. não posso parar. Eu comecei com 16 anos de idade e não posso parar. Eu sei disso. Ficar uma semana sem me atrapalha muito. Mas, os problemas vêm de caminhão. E às vezes as pessoas estão com esse problema em casa e não sabem que é um problema. Ele acha que é normal. Exatamente. E é interessante que nem você falou, eu trabalho o dia inteiro, eu venho aqui, tenho que trabalhar também. É interessante lembrar que a maioria desses casos de dores, às vezes não tem correlação com encurtamento e com correlação com atividade física. A gente chama de somatização de problemas psicossomáticos, cara. Então, assim, a maioria das dores tensionais que eu pego vem de casa, vem do trabalho, uma questão emocional. Então, assim, geralmente o paciente, eu tenho bruxismo e tal, tô tendo dor de cabeça. Daí, cara, 1 hora de consulta comigo acaba sendo mais uma terapia ali no consultório. Isso que é a mesma coisa, você fica 1 hora batendo papo pra relaxar ele. É até engraçado, alguns pacientes falam, a gente vai lá pra fazer terapia, não é nem pra fazer sessão. Então você acaba escutando que muitos sofrem de problema emocional, e o problema emocional da dor, o corpo fala, o corpo grita. Sim. Então, assim, a parte de tensão, a gente sempre fala romboides, ombro, trapézio, occipital, que seria ali uma cefaleia, dor de cabeça, tem muita correlação com o emocional. Então, uma equipe multidisciplinar é sempre bem-vinda. Então, realmente, fazer uma terapia com um profissional, cuidar de outras partes ali do corpo, mente, ali, para poder realmente ter uma melhora significativa. Eu sempre tive uma rotina, sempre não, por exemplo, 5, 6 anos que eu treino de manhã, mas eu tinha uma rotina de treinar à noite. Hoje, pela minha carga de estresse, eu vou treinar à noite, que à noite eu já estou destruído psicologicamente. Então, hoje eu estou com meu ombro doído, minhas costas doídas. Ir pra academia fazer musculação para mim é difícil à noite. Cara, eu tô sofrendo disso agora. O que eu faço? Treino de manhã. Então eu acordo e já vou treinar, porque você não tá... Você treina que horas? Eu treino 8 horas da manhã. Tá.
Eu tô sofrendo, porque assim, eu tô com uma demanda grande de paciente agora, né? Não tô reclamando. Isso é bom, né? Isso é ótimo. Só que assim, o meu trabalho exige que eu tenha uma certa resistência e uma certa força. E cara, chega, e aí, principalmente agora que vai ter campeonato, então eu tô atendendo bastante bodybuilding. Cara, meu ombro, minha mão, meu braço, eu falo, puta, tem que treinar. Então é uma coisa que eu tenho que trabalhar na mente, senão eu fico postergando aquilo. Você tem que, na verdade, cuidar do teu gatilho, né? Você sabe que o final do dia você vai estar exausto, então o que você vai ter que fazer é treinar antes. Exatamente, eu tenho que me policiar. Que é o que eu fiz, eu treino de manhã. E às vezes eu me engano e falo, vou deixar pra treinar depois, eu sei que eu não vou treinar. Então eu não a gente auto se sabota, essa é a verdade. Isso, eu me saboto, falo, eu vou treinar depois, eu não vou treinar depois, porque depois eu vou estar sem comer direito, eu vou estar estressado, eu vou estar cansado, eu não vou, ou eu vou de manhã ou eu não vou. Então eu treino antes do trabalho. Eu tenho que criar essa rotina novamente, porque por conta dessa demanda eu tô totalmente sem rotina. Assim. Isso, tem que ajustar uma rotina. O pessoal fala muito mal de rotina, mas é pra você criar um hábito, você cria uma rotina. Eu acho que rotina é super importante. É super importante, você tem que criar uma rotina. Resultado com treino, resultado, vamos dizer, físico com treino, dieta, é rotina. Então você tem que criar uma rotina pra você, e a rotina tem que ser pra você. Se você começa a trabalhar às 8, você vai treinar às 6h30, não tem outro jeito. Você começa às 9. Dorme mais cedo. Isso, dorme mais cedo, ajusta a rotina. Se você criar a rotina, aí depois não tem problema, ela vai virar um hábito. Então, primeiro você cria a rotina, coloca energia nela, se transforma num hábito. Você tá sem a rotina de novo, então você tem que ajustar ela. Eu jogaria pra de manhã, por exemplo. Eu tava treinando certinho, eu peguei umas férias agora que eu achei que eu merecia, peguei 20 dias de férias. E cara, eu tava numa pegada assim legal de treino, dieta, condicionamento e tal. Cara, viajei, voltei, sabe quando eu me dei uma licença poética? Parecia que eu tava de férias ainda, cara. E nisso foi levando, a gente já tá aí quase dezembro e eu tô nessa. Eu falo muito disso, é que quando você tem um hábito, por exemplo, você tinha um hábito de treinar. Mas antes dele você já tinha um outro hábito, né? E o hábito você não perde ele, você só sobrepõe, você coloca um hábito em cima. Então, por exemplo, se você tinha antigamente o hábito de não treinar, de chegar à noite e deitar assistir TV, você voltou com esse hábito, entendeu? Você resgatou ele na tua viagem. Para você agora colocar a atividade física de novo, você tem que sobrepor o hábito de novo. Então isso é uma dificuldade no começo. E daí que entra aquele negócio que a gente falou sobre a autossabotagem. A gente sempre coloca alguma coisa de prioridade na frente. Perfeito, isso é só prioridade mesmo. Para você, o que eu indicaria, né? Joga para de manhã. Eu vou ter que fazer joga isso. Pra de manhã. Eu vou ter que dormir mais cedo para poder ter força. Um pouco mais cedo, joga de manhã o treino. E eu aposto que o treino não tem desgaste fisicamente para trabalhar. Não, na hora que eu vou treinar, cara, daí libera endorfina, daí ok, o treino rende. O meu problema é ir até a academia quando eu já estou exausto, cansado. Outra mas coisa de manhã que eu colocaria, o problema é esse, você ir direto, não vai para casa. Porque você vai tirar o gatilho. Se for pra cá, você não sai de novo. Exatamente. O meu problema é que eu chego em casa e ainda eu quero tomar um banho pra ir treinar, pra tirar aquele cansaço. E eu faço isso, mas ele me ferra. Eu sou exatamente igual. Se eu chego pra treinar à noite, eu quero ir até em casa, quero tomar uma ducha e treinar pra relaxar, mas eu não vou treinar. Então o que você tem que fazer? Tem que ir direto. Vai direto. Ou tentar criar realmente esse hábito de ir cedo, pelo menos, que assim, quando eu vou de manhã, agora eu não tô indo, mas quando eu ia de manhã, eu tinha aquela sensação de dever cumprido. Perfeito. Então assim, o meu dia rendia mais, liberava a serotonina, né, endorfina. E eu já tava bem, daí eu chegava em casa até mais disposto, podia até fazer um cardio depois, né? Ou dar prioridade para outros compromissos. Mas essa coisa de quebra de rotina é foda. E eu vejo que meus pacientes sofrem muito disso também. Você também tem que encaixar isso, né? Eu colocaria uma rotina primeiro, trabalharia nela para virar um hábito logo e seguir o baile. De duas uma, você vai ter que ir direto para a academia treinar depois do trabalho, porque senão você vai acabar sempre tendo a desculpa e não vai, ou colocaria de manhã. A melhor coisa que eu foi de manhã. De manhã, né? De manhã. Tanto que, por exemplo, o meu escritório fica aqui no Shopping Boulevard, onde você tá, né? Que é o podcast, que eu trabalho aqui, mas eu não treino aqui. Ah, você não treina aqui? Não, porque se eu treinar aqui, eu já tô trabalhando. Você não treina? Eu não treino, eu vim pra trabalhar, cheguei aqui já era, não vou treinar. Então o que eu faço? Eu vou pra uma academia, pego de esportes mais perto da minha casa, treino, vou pra casa, tomo um banho, me arrumo e venho pra cá. Então eu tive que ajustar. Eu tentei vir pra cá treinar aqui, mas esquece. Não dá, né? Depois que eu chego não vai. Eu entro na minha rotina aqui e é trabalho igual, né? Só não é porque eu tô na academia que eu tô livre, né? Tô aqui trabalhando. Então, a melhor rotina que eu achei foi essa. Eu treino de manhã e depois eu venho pra cá. No teu caso, eu falei isso também. O pessoal reclama muito. Por exemplo, eu tive dificuldade de mudar quando eu mudei pra treinar de manhã, né? Minha rotina. Treinar antes do trabalho. Eu não conseguia comer e treinar. Fazia mal. Barriga cheia, não conseguia treinar pesado. Mas você treina em jejum ou não? Então, daí o que eu fiz? Eu passei a treinar em jejum. E rende? Rende bem, rende. Porque agora eu mudei um pouquinho minha rotina, eu tô treinando em jejum. Minha esposa tá grávida, e ela precisa treinar em jejum. Então a gente acorda, come, daí eu trabalho um pouco no home office e daí eu vou treinar.
Eu consigo treinar em jejum, não tenho problema, mas eu vejo que muita gente sofre. Então isso um pouco é perfil da pessoa, né? Porque às vezes ela acorda com fome já, por exemplo, tem gente que não. Depende da tua última refeição, das calóricas que você tem no treino. Você tem que ajustar toda a rotina. Por exemplo, quem treina em jejum tem que colocar um pouco de carbo antes de dormir também. Tem que ter aquela fonte de energia, né? Tem que se alimentar, a última refeição dele, geralmente quem treina, quem está com dieta de emagrecimento, por exemplo, que não treina em jejum, ele não última refeição não tira carbo, né? Exemplo clássico, né? Corta o carbo, come só proteína e salada, por exemplo, na última refeição, na ceia, né? Mas quem treina em jejum, ideal que coma uma receita, claro que leve, mas come um pouco de carbo até na última refeição, para poder ter relatório de manhã cedo. Então tem que cuidar todo do desenho, né? Não é só ir lá e treinar. Não é fácil. Outras questões, né? Por exemplo, tem pré-treino, no caso... Eu tenho o meu pré-treino que tem a beta-alanina, que ajuda muito você treinar em jejum, né? Mas te dá tremedeira ou não? Você sente que fica com tremor nela ou não? Não muito, ela dá um pouco de... formiga um pouco, né? Mas não te dá arritmia? Arritmia não me dá, não. Não sinto arritmia. Vou experimentar o teu pré-treino, porque eu ainda não me adaptei a um pré-treino. Se eu tiver aqui, eu te dou um hoje já. Produção, vai ter aniversário, mas tem pré-treino lá. Isso não é mesmo? Enfim, eu gosto de treinar em jejum. É uma rotina que me funciona bem porque eu ganho tempo. Porque se eu acordar, comer, tiver que esperar a comida baixar para treinar, daí já era. Já era, aí perco muito tempo com isso. Minha rotina agora tá essa, porque eu treino com a minha esposa de manhã cedo e ela tá grávida. Então ela não tá podendo treinar em jejum. E já puxando o gancho da sua esposa que tá grávida, como que tá a cetalgia? Tá tendo muita dor de lombar ou não? Porque o que eu tenho pego de... a gestante nunca foi meu nicho, tá começando a aparecer muito. Por conta dessas dores de sobrecarga na região de inferiores, pega lombar, né? Então também pega ciático. Ela tá já sofrendo com esses... Então, ela sentiu muito. Tá de quantos meses? Tá de 3 meses. Ela sentiu muito semana passada, porque ela tava trabalhando, viajou pra trabalhar. Então ela trabalhou tipo das 8 da manhã às 8 da noite, todo dia. Então semana passada ela tava com muita dor nas costas. Muita dor. Mas ela já não reclama disso, quando a rotina tá um pouco mais leve. Acho que agora que ela tá quando ela for pro 4º mês que ela vai começar a sentir. Mas ela reclamou de semana passada que ela tava trabalhando muito intenso, sentiu muito dor nas costas. Todo dia tava com dor nas costas no final do dia. Eu ia lá, né? Mexia nela. Levantava o pé dela, colocava uma almofadinha, deixava ela deitar um pouco, fazia ela alongar um pouco. Mas ela reclamou bastante. Pra gestante um conselho legal, cara, deixar ela na cama e pedir pra ela erguer as duas pernas pra cima e fazer um movimento de planche e dorsiflexão, que seria baixar e subir o pé. Então ajuda a parte circulatória também, a parte, né, que faz aquela retenção de líquido, que faz aquele inchaço que causa dor. Então é legal fazer esse tipo de exercício. É o que, por exemplo, ontem a gente chegou de viagem, ela teve que ficar arrumando a bagunça da viagem. Cara, no final do dia ela tava destruída. Fica bem destruída no final do dia. Muito dor no lombar. Ela falou, pô, tô até no cóccix aqui, o cóccix tá no lombar inteirinho. Mas, cara, é a queixa principal que eu tenho mesmo. Eu comecei a fazer uma especialização, né, que é a osteopatia. Então, tipo, elas são 5 anos, ainda tô recém aí começando ela. Mas é muito legal porque você vai se formando em módulos e você aprende a lidar com a parte visceral, cara, que acho que é sensacional mexer com isso. Então, assim, na gestante você começa a mexer já na parte ali da barriga, onde está o feto, e você tem uma resposta bem positiva em relação a dores de lombar, cóccix. Às vezes eu pego alguém que está com uma lesão de ombro, uma dor de ombro, eu vou mexendo no diafragma, cara. Tem um nervo que passa de lombar para diafragma para o ombro. Então você consegue diminuir aquela dor, aquela região que está rígida só mexendo no diafragma. Então a osteopatia é bruxaria, cara, mas funciona. Você fala, legal. Cara, o que está acontecendo comigo? Né? E é legal quando você tem essa resposta, que você vê o paciente ali melhorando, até você fala, caralho, funciona. Nem você, pô, se você não vê, né, você vai pedir. Porque o corpo é uma máquina fantástica, né? Tem interligado, né? O corpo é sensacional. Eu gosto de mexer com essa parte da fisiologia do exercício, com o músculo esquelético, porque realmente, e quando você tem um olhar clínico ali, você gosta do que você faz, você vê resultado imediato. Isso é bacana. Às vezes eu pego gente, cara, que vem falando assim, eu fiz 20 sessões de fisioterapia, 50 sessões. Fiz pelo plano de saúde lá. Você que a gente só atende particular na clínica. Você é minha última opção ali. Cara, daí você vai lá em 2 sessões, você traz novidade, traz, né, um olhar clínico com o paciente, você vê uma individualidade, né? Você tem que ver o que aquela pessoa precisa. Isso que eu falo, né? Cara, não trabalhe protocolo, tá ligado? Isso. Protocolo é foda, cada indivíduo é um. Então você tem que examinar diferente, você tem que fazer, ter um olhar ali diferente pro paciente, daí você consegue ver aquela melhora. Você tem que respeitar a individualidade de cada um, não adianta, é fato. A gente
trabalha muito isso na questão física, né? Que é a individualidade biológica e genética de cada um. Não é aquele treino que você faz que vai funcionar para você, porque é o que eu falei, por exemplo, fazer um agachamento. Beleza, todo mundo vai trabalhar perna como um todo, mas quem já tiver um desequilíbrio de quadríceps vai ter ainda maior. Quem tiver um desequilíbrio vai ter maior. Voltando à minha esposa, né? Ela, por exemplo, ela sempre teve muito desequilíbrio, tem o quadríceps lindo e muito grande. E daí o glúteo parecia pequeno. Não é nem que era pequeno, mas o quadríceps era muito grande. Então, lá dos 2, 3 dias que a gente treina junto, a primeira coisa é corrigir o glúteo dela. No começo, eu fiquei um tempo sem treinar quadríceps, pra você ter ideia. Porque todo treino dela, ela puxava para quadríceps. Se ela fizesse passada, ela puxava para quadríceps. Se ela fizesse agachamento, puxava para quadríceps. Todo treino dela. É o músculo que trabalha junto. Então eu tinha que ficar corrigindo ela para não dar tanta ênfase em quadríceps, né? Então, se você só treinar pesado, você vai aumentar todo o desequilíbrio. Exatamente. Né? E o fisioterapeuta é muito mais ligado nisso, eu vejo. É muito mais técnico, né? O educador físico não é tão assim ligado em detalhe. O fisioterapeuta eu acho mais técnico. Eu acho legal quando eu consigo trabalhar junto com o educador físico. Que nem eu falei, a equipe multidisciplinar ela funciona bem se ambos são abertos, né, e humildes ali para ouvir a opinião do outro. E acho que quando existe esse trabalho em conjunto, cara, o paciente, o aluno ali só tende a ganhar. O resultado é outro, né? O resultado é outro. Bia, eu tenho meu treino lá na recepção. Vai pegar lá. Vai pegar? Uhum. Valeu a pena ter vindo, ganhei um pré-treino ainda. Então, você começou falando sobre ter feito uma transição de carreira. Por que você acha que você fez essa transição de carreira? O que te moveu a fazer? Cara, o banco foi uma coisa que eu não procurei, ela aconteceu. Meu pai foi bancário, se aposentou bancário aí a vida inteira. E eu entrei como estagiário do banco, uma questão de oportunidade ali, mas não de escolha. Daí entrei, sempre fui um bom vendedor, como um bom árabe, libanês. Sempre gostei de ser essa coisa do comercial, sempre bateu forte em mim. E daí eu falei, cara, vou fazer uma faculdade da DM para ter a oportunidade de ser efetivado e entrar no banco. Daí entrei como caixa, fiquei 1 ano como caixa, fui promovido para a tesoureiro, de tesoureiro, daí ao comercial me puxou para ser agente comercial, daí eu virei assistente e gerente de conta PF. Então assim, eu tinha um ali super novo, segunda a sexta, 6 horas por dia, tava achando que a minha vida tava uma maravilha, mas cara, não tava feliz. Não era nem pela questão financeira, era pela questão que eu sempre gostei da área da saúde. Falei, cara, vou tentar, sei lá, medicina pra ver se eu passo e tal. E como assim, medicina eu não ia conseguir trabalhar, tem que se dedicar em período integral, eu vou falar, minha segunda opção sempre foi a fisioterapia. Eu falei, cara, como a medicina eu queria área esportiva, na fisioterapia eu vou para a área esportiva e tá tudo certo. E daí, desde o primeiro ano da faculdade, cara, de fisioterapia, eu comecei a fazer curso, me aperfeiçoar, esportiva, curso de dor, liberação miofascial. E daí comecei a pegar gosto mesmo. E daí, desde então, comecei a fazer uma pós. Eu falo muito sobre isso. Às vezes você tá numa vida... Não é só o dinheiro, aceitando, né, cara? Aceitando ela, mas não aprovando. Exatamente. Às vezes tá numa vida que você aceita, mas não aprova. É uma questão de comodidade, né, cara? Isso. Nunca consegui ser cômodo. Você tava aceitando ela, mas não tava aprovando a vida que você tinha. Você queria uma vida diferente. Porque teu porquê era diferente, né? Você queria parar na saúde. E quando você vive uma vida que você aceita, mas não aprova, você não chega a ter a felicidade completa. Eu acho que era isso mesmo que estava faltando. E daí hoje eu consegui, dentro da fisioterapia, cara, fazer um trabalho diferencial. Hoje, certamente, minha remuneração ela é bem maior do que se eu estivesse no banco. E, cara, sou super grato pelo que eu faço. E no começo, eu acredito que você teve medo em ganhar menos, né? Ah, com certeza. Eu acho que o financeiro é sempre o que mais pega. Porque o dinheiro, na vida, ele só serve para 3 coisas, né? A primeira delas é ter a segurança. Você vai aceitar um desafio novo, você não sabe o que vai acontecer financeiramente, você já fica, cabreiro, né? A primeira coisa que o dinheiro serve na vida é para dar segurança. Não adianta. O dinheiro serve para dar segurança. A segunda coisa, ela serve para realizar sonho. Eles querem comprar carro, querem comprar casa, querem viajar, realizar sonho. E a terceira é ajudar pessoas. E tem outra coisa que o dinheiro serve. Então ele dá segurança, você e a sua família, realiza sonhos e ajuda pessoas depois disso, né? Desculpa, vendeu tudo. Né? Vendeu tudo. Já tem que fazer mais, né? Não tem mais. Que bom, quer dizer que venderam aí, ó. Eu vou mandar pra ele. Vamos partir para uma dica rápida pra galera de casa, coisas que realmente no dia a dia eles consigam praticar e às vezes até, enfim, resolver pequenos problemas. Por exemplo, você falou, faça 2 vezes por semana, 10 minutos de alongamento, né? Tem algumas dicas, assim, umas 3 dicas pra galera fazer em casa, coisas que seriam simples. Cara, o que eu sempre falo pra fazer coisas que você consegue se adaptar em casa? Pega um cabo de vassoura,
Pode ser sentado na cadeira, pega nas extremidades do cabo de vassoura e estende ele e depois faz uma rotação até atrás da cabeça. Faça esse movimento em 10 repetições, vai te ajudar a mobilidade de ombro, você já vai estar trabalhando alongamento junto e caso você tenha um déficit de encurtamento vai melhorar aí, te digo, pelo menos 60%. Outra coisa, você pode estar deitado no chão mesmo, pegue uma toalha ou um lençol, coloque as duas pernas no lençol e faz uma extensão, trazendo ali em direção à cabeça. Vai trabalhar inferiores, vai alongar inferiores, vai trabalhar mobilidade de quadril. Eu sempre passo esses exercícios e peço para meus pacientes fazer 1 a 2 minutos matinalmente ali, todos os dias. Cara, já vai trabalhar superior, inferior, alongamento e mobilidade. Já é uma dica. A mais importante, cara, nunca procure um profissional quando você já está com dor. Tente em forma preventiva. Procure um profissional aí para manutenção, pelo menos uma vez aí por mês, uma vez a cada 2 meses. Mas a forma profilática te faz evitar aí uma série de consequências de lesões ou aí de diversidades aí sérias aí futuramente. 2 boas já vai, tem mais uma? A terceira, beba água. Se hidrata bastante, que é muito importante. Não tem como errar, né? Aí, atividade física, né? Ser ativo. Física tem que ser ativo. Ser ativo. Ser ativo. Eu falo muito sobre isso, não importa o que você vai fazer, faça alguma coisa, né? Melhor que você andar no parque. Nem você falou, que seja só andar, né? Isso. Mas faça alguma coisa. Atividade física é super importante, diariamente. A hidratação, eu falo brincando, mas realmente é suma importância. E procurar aí um profissional de forma preventiva para evitar aí futuros problemas mais sérios. Pô, eu comecei errando o teu nome, mas também, né? Tem dislexia. O cara vem com o nome diferente. Fala de Né? novo. Eu só vou falar o primeiro, Ismail. Ismail. O nome inteiro é Ismail Ahmed Bueno Nossaben. Ninguém fala, cara. Não É difícil. Passa o Instagram pra galera de casa se quiser te acompanhar. Cara, eu vi os antes e depois ali da liberação. De liberação e tal. Sensacional o trabalho. Passa o Instagram pra galera te acompanhar aí. Eu vou soletrar, então é @SMAHYN. @Ismail Fisioterapia. Só vai ter eu lá com esse nome, O pessoal da cara. produção eles escrevem assim aqui embaixo. Então @Ismail Fisioterapia, só vai ter um lá, não vai ter eu. Descritivo a gente coloca também. Tem sempre uns treininhos de mobilidade que eu passo, de alongamento, um antes e depois de liberação miofascial, algumas dicas ali, é bem bacana. Cara, seu trabalho é sensacional, inclusive talvez eu marque uma consulta lá com você. Vamos lá, cara, tô super convidado ainda. Posso marcar uma consulta pra ver se dá uma melhorada. Fica pelo pré-treino. Vamos levar pré-treino, já aproveita e faz uma consulta, né? Isso aí. Então, trabalho acho sensacional, principalmente porque tem essa questão de prevenção também junto e questões de não só atleta, porque o atleta de rendimento não é saudável, né? Atleta de rendimento de modo geral não é saudável. Não é saudável, a gente já tá falando de rendimento, né? A gente já tá falando de algo alta que seria performance, fora alta performance, né? Ele realmente tem um desgaste muito grande, então você ajudar esse cara também a ter uma longevidade na atividade física e no esporte dele, também eu acho sensacional, né? E pessoas normais também que querem melhorar o rendimento, mas que não são atletas, né? Que aí você consegue isso de maneira saudável, né? Que é a maioria do público geral da academia a população normal é essa, o público geral, né? Você quer melhorar o rendimento? Quer, mas de uma maneira saudável, né? Então, mais importante que tem acompanhamento de alguém igual você, né? Isso aí. Eu acredito que todo mundo que está com uma dor aí, que está achando que é normal, porque senão não conhece a dor normal. Já é um sinal que alguma coisa está em desordem. Então, procure um profissional antes que isso piore. Exatamente, para piorar, para virar uma lesão mesmo. Exatamente. É o mais grave, né? E é isso aí. Agradeço aí o convite. Sensacional o papo, hoje foi até muito rápido, está convidado outras vezes se quiser conversar, obrigado. a gente pode marcar aí. Vou falar pra galera seguir você lá no Instagram, vai estar no descritivo do vídeo tuas informações, tudo lá. Se estiver precisando de um profissional na área de fisioterapeuta, não só esportivo, mas de modo geral. A gente trata dor em geral. Precisando, estamos aí. Se tiver com dor, o cara que vai resolver é esse. Tamo junto, valeu, prazer. Valeu, cara, eu que agradeço. Obrigado, Vitor. Galera, chegando no final de mais um PHD Cash, quero convidar vocês a curtir esse vídeo, mandar pra galera, se inscrever no canal e ativar as notificações do sininho. Valeu, tamo junto.